Os pagamentos do Bolsa Família para esse mês de abril têm aparecido como bloqueado em função de CPF irregular ou com alguma pendência para muitas famílias nesse mês de abril. E nesse vídeo, pessoal, então eu vou responder para vocês as dúvidas que muitas pessoas estão tendo nesse momento, que é justamente o que leva uma família a ter pendência no benefício através de CPF irregular. Outra questão que muitas famílias estão se perguntando nesse momento é o que pode acontecer para o CPF ficar cancelado ou suspenso. Eu vou responder também essa pergunta para vocês. E o mais importante, pessoal, é como resolver a pendência aí no seu CPF caso você tenha tido algum problema em relação ao bloqueio do seu Bolsa Família por CPF irregular. Então nesse vídeo eu vou responder a todas essas perguntas para você, inclusive respondendo uma outra pergunta que é quanto tempo leva para retirar uma pendência no seu CPF caso você se encontre com seu CPF irregular e por consequência com seus pagamentos do Bolsa Família bloqueado em função dessa pendência no CPF. Eu vou responder todas essas perguntas para vocês a partir de agora, numa explicação bem simples e objetiva, então já se inscreve aqui nesse canal se você não é inscrito, e vamos falar agora sobre essa questão de CPF irregular que está bloqueando os pagamentos de muitas famílias nesse mês de abril. A atualização do cadastro do Bolsa Família é fundamental para garantir que os beneficiários continuem recebendo os repasses de pagamento do Bolsa Família mensalmente. No entanto, às vezes podem surgir pendências relacionadas ao CPF que precisam ser resolvidas para manter os pagamentos do Bolsa Família em dia. Mas quanto tempo leva para retirar essas pendências do CPF de um beneficiário com o CPF irregular? Eu vou trazer esses detalhes para você a partir de agora. Quando o CPF de um beneficiário está em situação irregular, isso pode ocorrer por diversos motivos, como por exemplo, divergência de titularidade, suspensão ou cancelamento do CPF na base da Receita Federal. Essas irregularidades são identificadas pelo Cadastro Único, o que pode levar ao bloqueio ou cancelamento do benefício do Bolsa Família. E o que muitas famílias estão se perguntando nesse momento é o que leva uma família a ter pendência no benefício pelo CPF. A aplicação de pendência no Cadastro Único relacionada ao CPF é determinada pelas seguintes situações. Divergência de titularidade de CPF. Quando são encontradas divergências entre os dados da pessoa do Cadastro Único e os dados do CPF registrados na Receita Federal. Outra situação que acontece também é CPF suspenso na base da Receita Federal. Se for identificado que o CPF da pessoa está suspenso na Receita Federal, uma pendência será aplicada. Outra situação é CPF cancelado na base da Receita Federal. Se for constatado que o CPF da pessoa foi cancelado na Receita Federal, uma pendência será aplicada ao Cadastro Único. Outra situação também que deixa dúvida para as famílias é o seguinte: o que pode acontecer para o CPF ficar suspenso ou cancelado? Existem várias razões pelas quais uma pessoa pode ter o seu CPF suspenso ou cancelado. A suspensão do CPF pode ocorrer quando há inconsistências cadastrais, incluindo indícios de cadastramento por meio de processo fraudulento. Ou também cancelamento do CPF pode acontecer nos seguintes casos. O CPF ele pode estar suspenso há 5 anos ou mais na base da Receita Federal. Pode acontecer também de mais de uma inscrição no CPF ser constatada para a mesma pessoa. Ou quando houve atribuição de mais de um CPF para a mesma pessoa, ou por uma decisão administrativa da Receita Federal, ou também por uma decisão judicial. E aí a pergunta que muitas pessoas estão se fazendo nesse momento é como resolver a pendência do CPF. A regularização da situação do CPF pode ser feita através da Receita Federal, onde é possível verificar a situação cadastral e, se necessário, solicitar a regularização. Dependendo do tipo de pendência, o processo de regularização pode variar, desde o preenchimento de formulário online até o agendamento de um atendimento presencial em uma unidade da Receita Federal. E outra pergunta que muitas pessoas se fazem nesse momento, pessoal, é quanto tempo leva para retirar essa pendência, do CPF. Após a regularização do CPF na Receita Federal, é importante aguardar pelo menos até um mês seguinte para essa verificação. É importante aguardar pelo menos até o mês seguinte para verificar se a pendência já foi retirada do Cadastro Único. Isso porque as alterações realizadas na base da Receita Federal são incorporadas ao Cadastro Único uma vez por mês, uma semana antes da extração mensal. Então, se a pendência do CPF puder ser solucionada apenas com a atualização no Cadastro Único, a retirada da pendência ocorre mais rapidamente. Geralmente, isso acontece no dia seguinte ao ajuste realizado pelo município. Inclusive, é crucial destacar que após a regularização da pendência no Cadastro Único, o CIBEC vai receber essas informações durante o reflexo cadastral e automaticamente remove as pendências relacionadas à pessoa no sistema da Receita Federal, pessoal. Então,
como vocês estão vendo aí, uma vez que você regulariza suas informações cadastrais, leva cerca de 30 dias, né, mais ou menos, para que essas informações sejam atualizadas e assim, se você tiver alguma irregularidade no seu CPF, você procurar uma unidade da Receita Federal, ou se você acessar o próprio site da Receita Federal, você pode atualizar essas informações, né, referente ao seu CPF e assim, atualizando as informações que estejam divergentes, dentro de 30 dias contados a partir da data dessa atualização, você terá essas informações do seu CPF atualizado e assim regularizada a sua situação cadastral, inclusive vinculada ao seu CAD único, você que então recebe o Bolsa Família. Então, por exemplo, se na sua família tem 5 pessoas e uma dessas pessoas está com o seu CPF irregular, ou seja, com alguma irregularidade como essas que eu trouxe aqui, essa pessoa em questão deve ir até a Receita Federal. Se for menor de idade, pode ir acompanhado de um responsável, né, para auxiliá-la lá no processo de atualização cadastral desse CPF, para que assim essa informação seja regularizada na Receita Federal e vocês voltem a ter as suas informações regulares também no CAD único e assim voltem a receber os repasses de pagamento do Bolsa Família. Lembrando que muitas famílias estão tendo o Bolsa Família bloqueado, muitos grupos familiares estão tendo os benefícios do Bolsa Família bloqueado justamente porque algum dos membros do grupo familiar pode apresentar irregularidade no CPF e essa irregularidade ela precisa ser corrigida na Receita Federal, seja por meio do site ou presencialmente, para que assim os repasses de pagamento continuem sendo realizados para esse grupo familiar. Inclusive, pessoal, também é importante alertar vocês a respeito de um bloqueio que está acontecendo aí no Bolsa Família, que é justamente o Bolsa Família sendo bloqueado por um mês, né, para as famílias que estão descumprindo condicionalidades de saúde, educação e vacinação. Portanto, se aparecer essa mensagem que eu estou mostrando aqui para você, é porque o seu Bolsa Família foi bloqueado em função de não cumprimento de condicionalidade de saúde, educação e vacinação, para crianças e adolescentes de 4 a 18 anos incompletos e também para gestantes, né, que precisam fazer o acompanhamento gestacional aí para que possam continuar recebendo os repasses de pagamento dos valores adicionais além do valor de R$600. Então, se você receber essa mensagem, significa que o seu benefício foi bloqueado por um mês justamente para que você tenha a possibilidade de regularizar as suas informações cadastrais e assim continuar recebendo os seus repasses de pagamento do Bolsa Família. Então, fique alerta também referente a esse bloqueio que está acontecendo no Bolsa Família. E então, se aparecer a mensagem de Bolsa Família bloqueado por um mês, você já sabe que é relacionado com alguma condicionalidade de saúde, educação ou vacinação referente a algum membro do seu grupo familiar. Então fique alerta a respeito desses bloqueios relacionados com o CPF também e se inscreve aqui nesse canal para que você receba diariamente vídeos como esse e fique sempre ligado em tudo que está acontecendo relacionado ao seu Bolsa Família e também aos seus direitos dos benefícios sociais. Deixa seu gostei no vídeo, compartilha com seus amigos essas informações e comente aqui se você já recebeu as notificações de pagamento do seu Bolsa Família para esse mês de abril, se está liberado, se apareceu alguma notificação de bloqueio e até o nosso próximo vídeo.